Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Página 136, a gente vai dar continuidade à parte de funções. Hoje a gente vai focar em funções do primeiro grau, tá bom? Então a gente vai dividir as funções em duas funções, a do primeiro grau e a do segundo grau. Hoje a gente vai ver a do primeiro grau e na semana que vem eu envio um vídeo falando sobre funções do segundo grau, mas a ideia é bem semelhante, você vai ver diferença apenas na parte gráfica. Então vamos lá. A função do primeiro grau, em R é porque são nos números reais, é toda função que pode ser escrita nessa forma aqui. Então, é uma função em que, lembra lá da equaçãozinha do primeiro grau? A equaçãozinha do primeiro grau a gente escrevia dessa forma aqui, ó. AX mais B igual a zero. E a do segundo grau, a gente escrevia ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui, ó, a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. A função do primeiro grau, ela tem essa estrutura aqui, né? A função do primeiro grau tem essa estrutura aqui, só que em vez de eu igualar a zero, eu estou igualando a um y. Ou, em alguns casos, você vai ver f de x. F de x igual a x mais b. Então, geralmente as funções você vai ver nesse formato. Onde o a, ele é diferente de zero. Porque se a for zero, esse x fica zero. Se a for zero, isso aqui vai zerar. Então, vai ficar assim, b igual a zero. Então, isso aqui não é uma função. A gente vai ver mais para frente qual é a classificação disso, tá bom? Então, sendo a e b números reais, é diferente de zero. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de função. Y igual a 3x mais 1, 4 menos 2x, 5x, menos x mais 6. Olha, em todos eles o x apareceu. Aqui nessa terceira função não aparece a parte do b, mas a parte do a com x aparece, o que é o mais importante. A gente vai ver agora um gráfico da função do primeiro grau. Então, para a gente fazer um gráfico da função do primeiro grau, a gente tem que estabelecer pares ordenados. Então, o que é par ordenado? O par ordenado são números em que a primeira posição figura o x e a segunda posição figura o y. Através dessa função, a gente pode descobrir quem é x e quem é y. Como que a gente descobre? A gente tem que estabelecer valores para o x. A partir dos valores que a gente escolhe para o x, a gente encontra o valor de y. Então, ó, mais uma vez, o que a gente escolhe? A gente que vai escolher o valor que a gente quer que o x tenha, tá? Então, por exemplo, eu posso estabelecer aqui que o meu x vale zero. Se o meu x vale zero, quanto que vale y? O y vai ser 0 mais 1. O y vai ser 1. Então, ó, primeiro o par ordenado que eu achei é esse par ordenado aqui, 0 e 1. Aí eu vou procurar mais outros valores, né? Vou botar aqui x igual a 2. Se o x é 2, quanto que vai valer y? O y vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, ó, outro par ordenado que eu achei aqui, ó, 2 e 3. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Vou fazer mais algumas vezes aqui, vou usar os mesmos exemplos que está no livro, lá na página 136. X igual a 1. Quem é o y? Y é igual a 1 mais 1. Y vai ser 2. Então, outro par ordenado que eu achei aqui é 1 e 2. E se eu quiser números negativos, eu também posso usar números negativos? Também posso. Vou usar aqui x igual a menos 1. Então, o y vai ser menos 1 mais 1. Que vai ser 0. Então, o segundo par ordenado que eu tenho aqui é menos 1 e 0. E posso escolher também x igual a menos 2. Se o x for menos 2, o y vai ser menos 2 mais 1, que vai ser menos 1. Então, outro par ordenado é menos 2 e menos 1. Então, recapitulando, eu escolhi esses valores, 0, 2, 1, menos 1 e menos 2. Foi escolhido por mim, pelo livro. E aqui, ó, onde está esse x, eu fiz a substituição, ó. 0, coloquei 0. Aqui, ó, 2, coloquei 2. 1, coloquei 1. Menos 1, coloquei menos 1. E o menos 2, eu coloquei o menos 2. Em contrapartida, esse mais 1, tá vendo, ó? Ele não mudou.
é sempre o mesmo, ok? Então, tá aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, faltou parênteses, 5 pares ordenados. E para que servem esses pares ordenados aqui? A gente vai virar a folha e a gente vai ver para que ele serve. Aqui o que eu já fiz, ó, eu montei essa cruzinha aqui e essa tabelinha, só para a gente economizar tempo. Então, aqui nessa tabela, eu vou colocar aqueles pares ordenados lá. Então, ó, vou começar em ordem decrescente, do maior para o maior. O maior x foi 2. Para o x igual a 2, a gente achou y 3. Para o x igual a 1, a gente achou y 2. Para o x igual a 0, a gente achou 1. Para o x igual a menos 1, a gente achou 0. E para o x igual a menos 2, a gente achou menos 1. Essa tabela poderia ser maior? Poderia. Se eu quisesse achar mais valores para x, eu teria mais valores para y. Então, ó, eu posso aqui, ó, estabelecer reticências, porque quanto mais número eu fizer, melhor. Mas o que acontece? Esses valores aqui, eu vou colocar nesse plano cartesiano. Isso aqui é um plano cartesiano. Eu fiz, ó, uma reta em pé, outra deitada. Essa reta que está deitada vai ser todos os valores de x. Essa reta que está em pé vai entrar todos os valores de y. Na reta que está deitada, né, que está em pé, elas se cruzam em um ponto. Esse ponto que elas se cruzam é o ponto 0, é o ponto início de cada uma. Para o lado direito, eu vou colocar todos os números positivos. 1, 2, 3, 4. Aqui para cima a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Agora, para a esquerda, os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Não sei se vocês observaram, para cima eu coloquei 4 unidades, aqui eu coloquei 4 unidades, aqui eu coloquei 4 unidades, mas aqui para baixo eu não coloquei 4 unidades. Se eu quisesse colocar 4 unidades, eu poderia? Poderia, porque eu posso aumentar o quanto eu quiser, para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Fica a meu critério, o quanto eu vou aumentar nessas retas. O que eu posso usar para eu saber o quanto eu vou ter que fazer, quantos números eu vou ter que colocar? A minha tabela, tá vendo? Ó? Olha para o y. O y, o máximo que eu tenho, o maior que eu tenho é 3. O menor que eu tenho é menos 1. Então, eu não preciso colocar outros números além desses. Assim como aqui no x, ó, eu tenho de 2 até menos 2. Eu não preciso colocar mais números que isso. Se eu quisesse parar aqui e aqui, eu poderia, ó, porque daria para colocar. O 2 já está aqui, o 1 está aqui, 0, menos 1, menos 2. Eu não vou usar esse nem esse aqui, tá? E como que eu montei essa tabela, esse plano cartesiano? Eu peguei a régua, ó, e para cada pontinho desse aqui, eu coloquei exatamente 1 centímetro, só para poder ficar tudo organizadinho, tá vendo? Para cada um desse aqui, eu marquei 1 centímetro. Como eu fiz isso embaixo, em cima eu vou fazer a mesma coisa. Para cada um, ó, eu marquei 1 centímetro, só para poder ficar bem bonitinho. Agora, a gente vai marcar os pares ordenados. Como assim? Aqui o primeiro par ordenado é 2 e 3. 2 de quem? Do x, ó. 2 de x está aqui. E o 3 de y? 3 de y está aqui. Agora, ó, eu vou ligar eles dois. É como se fosse uma rua do 3, uma rua no 2. E aqui, onde eles se encontram, a esquina em que eles se encontram, vai ser o meu primeiro par ordenado. Par ordenado da esquina com 2 e com 3. A outra esquina, 1 e 2. 1 de quem? Do x. 1 do x está aqui. E o 2 de quem? Ó, 2 do y está aqui. Aí, mais uma vez, eu vou fazer aquela ligaçãozinha. Então, ó, tá aqui a minha ligaçãozinha. Assim, o segundo é 0. 0 de quem? O 0 do x. O 0 está aqui. E o 1 de quem? Do y. Está aqui, ó. Então, o ponto vai ficar exatamente aqui em cima. Não tem nenhuma esquina. É a mesma rua. Agora, menos 1 e 0. Menos 1 do x, está aqui, ó, do lado esquerdo, e o 0 do y. O 0 do y é o mesmo 0 que o x, então o ponto vai ficar apenas aqui em cima. E o segundo ponto é o menos 2 do x, que está aqui, e o menos 1 do y, que está aqui. Ó, como eles estão fora,
eu marquei o ponto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha reguinha, vou colocar aqui, ó, nessas coordenadas que eu achei e vou ligar. E pronto, tá aqui, ó. Esse aqui, esse traço de verdinho que eu fiz, esse é o meu gráfico da função y igual a, deixa eu ver qual é a função mesmo, x mais 1, y igual a x mais 1. Esse aqui é o gráfico da função. Vamos lá fazer mais gráfico para a gente ter mais exemplos. Eu peguei aqui mais 2 exemplos que estão no livro de vocês. Esse exemplo B e esse exemplo C. E já montei aqui um gráfico para o B e para o C, um plano cartesiano para o B e para o C. Então, coloquei, ó, uma reta em pé, outra deitada, uma em pé, outra deitada, já marquei os pontos. Ó, quem está deitado é o X, quem está em pé é o Y. Então, aqui, ó, para a minha letra B. Quando eu falo de reta, gente, vê se vocês concordam comigo. Quando eu coloco 2 pontos, eu consigo traçar uma reta sobre esses 2 pontos. Se eu colocar mais um ponto aqui, ó, mais outro aqui, quantos pontos eu quiser, a reta vai continuar no mesmo lugar. Lá naquele primeiro exemplo, eu fiz 5 coordenadas. Aqui eu vou fazer só 2 coordenadas, porque vai ser muito mais fácil, né? A gente vai ter menos trabalho, vai ser apenas 2 pontinhas e a gente vai conseguir montar a reta do mesmo jeito. Então, eu vou procurar sempre usar valores pequenos, porque se eu usar um valor x igual a 10, o meu y pode ficar bem grandão também. Então, imagina você ter que fazer um segmento de reta que vai de 0 até 10. E se tiver 10 negativa, eu vou ter que fazer de 0 até 10 para cima, de 0 até menos 10 para baixo. Vai ficar muito grande. Então, a gente não precisa ter esse trabalho. Então, eu vou sempre procurar botar x igual a 0, x igual a 1, no máximo x igual a 2 ou x igual a menos 1, números bem próximos de 0, para a nossa conta não ficar tão grande. Então, aqui, ó, eu vou usar x igual a 1. Ó, essa é a primeira função que eu vou fazer. X igual a 1, quem vai ser o y? Y é igual a 2 vezes, ó, 2 vezes x, 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, meu primeiro par ordenado aqui vai ser 1, 1. 1 do x, 1 do y. E vou fazer agora x igual a 2. Ó, y igual a esse 2 aqui, vezes o 2, menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, o par ordenado aqui é o 2 e o 3. Aí, a gente vem aqui e marca, ó. 1, 1. Aqui, ó. 1, 2. 1, 2, 3. Só deu um número positivo, ó. Então, para que eu vou fazer reta negativa se só tem um número positivo? Não preciso. 1, 1. 1, 1. Marquei. 2, 3. 2, ó. Sempre começa pelo x. 2, 3. Então, 3 do y, 2 do x. Aqui, ó. E daqui eu traço uma reta. Deixa eu pegar minha régua aqui para ficar bonitinho. Então, ó. Essa reta aqui. Pronto. Essa é a posição da reta que vai ficar, tá vendo? Com 2 pontos eu já sei a posição da reta. Agora, vamos lá, para a letra C, ó. Vou fazer a letra C aqui. A função da letra C é essa, y igual a menos 2x mais 3. Aí eu vou escolher os valores 0 e 1 dessa vez, x igual a 0. Ó, vai ficar y igual a menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 é 0, sobrou quem? Y igual a 3. Então, meu primeiro par ordenado aqui, ó, é o 0 do x e o 3 do y. Agora, eu vou escolher x igual a 1. X igual a 1. Então, vai ficar y igual a menos 2 vezes 1 mais 3. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Então, ó, o outro par ordenado aqui é 1 e 1. Então, ó, eu tenho 0, 3, 1 e 1. Não preciso colocar número negativo e número positivo. Ó. Do x, eu tenho 0, que é o primeiro, e o 1 aqui. Então, eu só preciso do 1.
Do Y eu tenho 3, então eu vou ter que ir até o 3, ó. 1, 2, 3. E agora eu vou marcar 0 e 3. O 0 está aqui no encontro. O 0 do X e o 3 do Y. Então o ponto vai ficar em cima do 3 exatamente. E o outro é 1 e 1. 1 e 1. Aí agora eu pego minha régua e traço minha retinha aqui, ó. Aí uma outra observação que eu faço, tá vendo? Que os pontos sempre ficam alinhados, que eu sempre consigo traçar uma reta. Aí se você, por um acaso, fez a conta e ficou 2 pontos assim e um fora, você sabe que esse ponto aqui está errado, essa conta você fez errada. Você sabe que está certo quando todo mundo fica alinhadinho, tá vendo? Eu consigo traçar uma reta bem alinhadinha. Aí lá na página 139, eu tenho aplicações das funções do primeiro grau. Aí eu tenho 2 exemplos, eu vou usar o primeiro, tá assim. Um reservatório contém 120 litros de água. Um vazamento, então eu tenho um reservatório com essa quantidade de água aqui, 120 litros de água é o inicial dele. Um vazamento faz com que a água escoe, então a água está vazando. E por minuto vaza 400 ml. Então, ele tem 120 litros e por minuto vaza 400 ml. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer algumas variáveis, tá? Então, eu vou colocar aqui o T, a letra T, como se fosse o tempo que vai passando. Eu vou colocar esse tempo, como aqui já está em minuto, eu vou colocar ele em minutos. E eu vou chamar de Y a quantidade de litro que tem no reservatório, que vai diminuindo, né? Então, eu começo com 120 litros e vai diminuindo gradativamente até se esgotar. Então, o tempo é em minutos e a quantidade de água eu vou colocar em litros. Então, se você parar para fazer uma análise, aqui, ó, 400 ml não está em litro. Então, 400 ml, se eu for transformar isso em litro, vai ficar 0,4 litros, tá? Porque se eu for usar tudo em litro, é tudo em litro. Se eu fosse usar tudo em ml, eu tinha que transformar isso aqui em ml. Então, usando, se é tudo litro, é tudo litro. Se é tudo minuto, transforma tudo em minuto. Se você quiser usar em hora, vai transformar tudo em hora. Então, tem que ter esse cuidado aí de fazer as transformações corretas, tá? Então, qual é a lei de formação? Ó, Y, a quantidade de litro que vai saindo em determinado tempo é igual ao valor inicial. Eu tinha 120 litros no início, e a cada minuto que passa, vai esvaziando 0,4 litros. Então, a cada minuto que passa, 0,4 litros vai saindo. Então, eu estou subtraindo. E o que representa o tempo é o T. Então, ó, passou 1 minuto, 0,4. Passou 2 minutos, 0,8. Passou 3 minutos, 1,2. Então, tá vendo? Estou multiplicando 0,4 pelo tempo que passou. Então, essa aqui é a minha função, a função que representa o que está vazando. Quantos litros restarão no reservatório após 1 hora? Então, vamos lá. Eu não estou trabalhando em minutos, então 1 hora é igual a 60 minutos. Então, quantos litros restarão após 60 minutos? 120 começou, menos 0,4 vezes 60. Isso aqui é o tempo que passou. 60 vezes 0,4, 4 vezes 6, 24. Então, com 0, 240. Mas aí eu ando com a vírgula, vai dar 120 menos 24. Essa conta aqui, ó, vocês fazem na mão na calculadora, dá 24. 120 menos 24, y é igual a 96. Então, restarão 96 litros. Isso aqui é a resposta da primeira pergunta. Da segunda pergunta, em quanto tempo o reservatório ficará vazio? Para o reservatório ficará vazio, a quantidade de litro, a y, que é a quantidade de litro, quando ele está vazio, ele tem quantos litros? 0, né?
Então, y é igual a zero. Então, ó, eu vou colocar aqui no lugar do y zero, o 120 não muda, o 0,4 não muda, e ele quer saber, ó, segunda pergunta, ele quer saber o tempo. Então, é o t que eu tenho que achar. Então, ó, passo o 120 para cá, fica negativo, igual a menos 0,4t. Quando eu inverto os dois, fica 0,4t igual a 120, positivo. t igual a 120 dividido por 0,4. 120 dividido por 0,4 é igual a 300. 300 o quê? Minutos. Né? Porque está tudo em minuto. 300 minutos equivale a 5 horas. Então, se continuar esse vazamento, depois de 5 horas, toda a água vai ter acabado. Então, ó, isso aqui tudo eu usei sempre usando essa função aqui. Aí, se você olhar lá na página 139, tem um gráfico. Esse gráfico, ele está mais ou menos assim. Foi só um esboço do gráfico. Ele começa de cima e vai descendo até zerar. Então, ó, aqui no gráfico é o tempo. Aqui no gráfico é a quantidade de litro. Onde eles se encontram é o zero. Então, ó, começou com 120 litros, foi descendo até chegar a 0 litros. Então, aqui, 5 horas no tempo e o zero na quantidade de litro. Então, vocês depois dão uma olhadinha lá nesse gráfico melhor na página 139, tá? Continuando, funções lineares e grandezas diretamente proporcionais. Função linear é a função do primeiro grau. Por que ela é uma função linear? Porque ela sempre forma uma reta, né? Algo linear, uma reta. E o que é grandeza diretamente proporcional? Aquelas grandezas que a gente pode ligar, por exemplo, distância e tempo. Quanto maior a distância que eu estou percorrendo, mais tempo eu estou levando para percorrer. Isso quando eu estou na mesma velocidade, tá? Não estou falando de velocidade. Então, se você anda da sua casa até a escola, você vai andar uma quilometragem e vai demorar um tempo para chegar lá. Agora, se você resolve andar um pouco mais, eu quero ir agora ao centro de Nova Iguaçu andando, você vai andar mais quilometragem, automaticamente vai levar mais tempo. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Quando você está em casa, sua distância é zero da sua casa. E se você não saiu, você não levou tempo nenhum. Então, zero de distância, zero de tempo. Você andou 60 quilômetros, você levou 1 hora. Se você dobra, andou 120, dobrei, então o seu tempo também dobrou, né? Aqui, ó, de 60, você andou 3 horas, ó, seu tempo triplicou, sua distância triplicou, então o seu tempo também triplicou e por aí vai. Então, por isso que elas são grandezas diretamente proporcionais. A razão entre a distância e o tempo, razão entre distância e tempo, vai ser 60 sobre 1, que é igual a 120 sobre 2, que é igual a 180 sobre 3, que é igual a 240 sobre 4. Se você dividir 60 por 1, dá 60. 120 dividido por 2, 60. 180 dividido por 3, 60. 240 dividido por 4, 60. Então, esse 60 aqui é a minha constante de proporcionalidade. Então, essa razão aqui se chama velocidade média. Qual é a velocidade média que você está percorrendo? 60. Em cima não é quilômetro? Quilômetro. E embaixo não é hora, ó. Quilômetro por hora. Quilômetro em cima, hora embaixo. Então, eu sei que 60, que a distância sobre o tempo, é igual a 60. Se eu pegar esse D e deixar aqui, e eu quiser achar a distância, eu vou pegar 60, vou fazer aquela multiplicação cruzada, 60 vezes T. 60 vezes T. Então, isso aqui é uma função também linear, é uma função. Se você parar para analisar, esse D representa o Y e o T representa o X. Ó,
D igual a 60 vezes T, Y igual a 60x. Por que ela é uma função linear? Porque não aparece o termo B. Geralmente a função não é AX mais B, não apareceu o termo B. Por isso que ela é uma função linear. Ela é uma função linear do tipo Y, cadê? Ela é do tipo Y igual a AX. Não tem o B, tá bom? Ela é uma função linear. E o gráfico, ele parte aqui do zero. Se você parar para analisar, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar mais ou menos assim. Olha no livro de vocês. Aí a gente colocou todas as informações no gráfico. Em cima é a distância que ele está percorrendo e embaixo é o tempo que ele percorreu aquela distância. Aí vocês deem uma olhadinha lá no gráfico para entender bem o que o gráfico quer dizer, tá bom? Lembra que eu falei que tem hora que aparece uma função onde eu não vou ter o AX, onde o x é zero? Por exemplo, essa função aqui, f de x igual a 3, ou y igual a 3. Ela é uma função do tipo y igual a b. Então, ela não vai fazer aquele tipo de gráfico que sobe ou que desce. Ela vai ser um gráfico paralelo ao eixo x. Então, aqui é y igual a 3. Então, tá vendo? Ela é uma função paralela. Ela não é uma função, ela não sobe nem desce. Ela fica aqui, nunca vai encostar no eixo x. Nunca. Ela é paralela ao eixo x. Nunca vai encostar. E o que são os zeros da função? Zero da função é o valor para x em que o y é zero. Então, se eu pergunto assim, qual é o zero da função? O zero da função, no lugar do y, você vai colocar zero. Né? Zero da função, coloca o y no lugar do y zero. E você vai achar o valor de x. Então, passou menos 4 para lá, ficou positivo. X igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Então, o zero da função é onde o y, eixo y, eixo x. Aqui eu vou marcar 1, 2. Então, eu sei que o gráfico vai passar nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto. É onde o gráfico passa no eixo x. Ele corta, ele atravessa o eixo x. Aí aqui, olha, se eu quiser achar aonde corta o eixo y, em que momento o gráfico vai cortar o eixo y, é simples. No lugar do x eu coloco zero. Então, y igual a 2 vezes 0 menos 4. 2 vezes 0, 0. Restou menos 4. Então, menos 4 está mais ou menos aqui. Então, nesse ponto aqui, ele atravessa o eixo y. Então, se eu coloco, vamos lá, recapitulando. Se eu coloco y igual a 0, é esse ponto aqui. Se eu coloco x igual a 0, é onde corta o eixo y, tá? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi preciso para a gente poder encerrar nossa matéria. Não, a gente não está encerrando nossa matéria hoje. Eu ainda vou dar mais alguns capítulos, mas aí eu estou precisando dar o capítulo inteiro para vocês. Mas são funções, não tem nada muito complicado, é só ter bastante atenção nas leituras, nos exercícios que aparecem, e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu estarei à disposição.